toda esta produção tornou-se muito mais apelativa, porque as pessoas tinham sempre aquela sensação que os sumos detox, principalmente os verdes, espinafres, agrião, alface, couve, às vezes as pessoas olhavam para mim e faziam umas expressões horríveis. Os sabores. Os Começam sabores. a pensar, eu como isso e não estou a pensar a beber, mas como? E é cru, ou seja, porque isto é tudo cru. Eu comecei a dar muitos workshops e a dar a provar os sumos detox. E as pessoas começaram a experimentar em casa. E o facto é que começaram a gostar. E para mim foi importante, porque realmente também foi uma partilha que a mim pessoalmente me disse muito, e comecei também a ajudar outras pessoas neste conhecimento, como uma leiga na matéria, ou seja, como eu não sou nutricionista, não sou médica, não sou especializada na área. Era um pouco a tua experiência pessoal. Exatamente, e as pessoas gostaram. É como se, pronto, olha, aqui está uma igual a nós, que não vem ali com aqueles pormenores técnicos, tecnicistas, que nós não percebemos. Mas tu, desde o princípio, uma das coisas que tens afirmado é que nós estamos a falar de uma alimentação equilibrada. Nós não estamos a falar que vamos viver de sumos. Não, atenção. Eu cresci... Portanto, eu cresci e nasci numa aldeia do interior chamada Sobreira Formosa, que fica no concelho de Proença Nova, distrito de Castelo Branco. Os enchidos. Comida da boa. Ora bem, as farinheiras, os chouriços, os maranhos, o bucho, o pelangaio. Ou seja, há aqui uma panóplia de gastronomia, de ingredientes, de sabor, que realmente cria uma explosão de sabores, como eu há bocadinho também estava ali a ouvir, que é ótima. Portanto, eu não sou capaz, jamais em tempo algum, deixar de comer aquilo que me dá prazer, mas é comida tradicional portuguesa, há boa comida tradicional portuguesa, eu não sou propriamente fã de fast food, portanto, a boa comida tradicional, eu não sou capaz de deixar de comer, não é? Eu, neste momento, moro na Quinta do Anjo, portanto, no concelho de Palmela, o queijo de azeitão. Quer dizer, é impossível, Não é? É impossível resistir. Só se te amarrares à parede e... Impossível. E assim, nós temos ali imensa, uma gastronomia também muito boa. Daí o tal equilíbrio que tu Exatamente. falas, não Temos é? que ser equilibrados. Em tudo. Portanto, na vida, tudo tem que ser com bom senso. Obviamente. Eu, neste momento, não quero chegar aos 50 quilos. Eu gosto de mim como estou. Portanto, não me faz muita diferença estar mais gorda do que eu estava há cerca de 15 anos atrás, que era assistente de bordo e que pesava os meus míseros 55. Portanto, não me faz diferença, porque neste momento eu sou feliz com aquilo que tenho, com aquilo que sou, e nunca jamais, em tempo algum, vou-me privar do paladar. De ter esses momentos. E de beber Há aqui também uma coisa bons que eu vinhos. vejo, há aqui uma coisa que eu vejo que é igual em tudo, é que tu nunca deixas de colocar sementes. Não. É o superalimento. As sementes sementinhas estão sempre em todo lá. lado, todo Sim. lado, em qualquer mistura que se faça. Porque tem a aparecem ver com a sementes. flora intestinal. Também, por exemplo, a linhaça é ótima e o açaí para o trânsito intestinal são ótimos. E depois há sumos. Eu bebo sempre os sumos de manhã. Ok. Eu recordo uma altura da minha vida que andava muito estressado, o trabalho, etc. E, por exemplo, comecei a juntar muita alface. A alface é um calmante natural, por exemplo, o chá de alface é ótimo. São mesmo calmantes naturais. Eu comecei a utilizar e também a comprar imensos livros que me explicasse os benefícios dos ingredientes. Os superalimentos é fácil, nós descobrimos os benefícios, portanto, nós compramos e vem lá tudo escrito, e eu gosto bastante de utilizar sementes, porque me faz bem. Pois, nota-se. Isso é uma das coisas que também é importante. Cada um de nós, o nosso metabolismo, embora tenha traços gerais que são iguais em todos, nós temos tempos diferentes, timings diferentes, reações diferentes. Metabolismos trabalham mais depressa, outros menos depressa. É importante a pessoa também ir-se conhecendo a ela mesma para saber, se calhar tem que pôr menos deste ingrediente, mais daquele. Exatamente, assim, não podemos exagerar. Uma situação caricata, eu um dia exagerei no açaí e acreditem que eu tive uma manhã que não consegui trabalhar. Portanto, que a casa de banho foi o meu melhor amigo. Claro. Ou seja, nós temos que ter sempre a consciência daquilo que somos. E temos também que procurar ou um médico de família ou até mesmo uma nutricionista para nos acompanhar e para nós sabermos também quais são os ingredientes que nos fazem melhor e o que é que nós também precisamos. E isso é muito, muito importante. Exatamente. Eu uma vez pus uma colher de pó de superalimentos, mas aquele que eu lá tenho é um pacote, tem alguns 20 diferentes lá dentro. Sim, também. Mas é tudo de plantas, dente de leão, depois tem cogumelos, tem
tem um certo tipo de algas e não sei o quê. Pus aquilo numa sopa, tive que mandar a sopa fora, porque estava intragável. Já ninguém Pois. conseguia comer, que o sabor era tão forte, que exagerei. Claro. Aquilo era só para pôr uma colherzinha de café na sopa Exatamente. inteira. E eu pus bem uma colher de sopa ou duas, e aquilo até alterou logo a cor da sopa toda e ficou mesmo, não dava mesmo para comer. Sim, A pessoa tem que também ter a ajuda e conhecimento, né, claro, com certeza. para ir encaixando estes. Porque, no fundo, estamos aqui a falar da maior parte das coisas que se usa nestas receitas não estão no dia a dia das pessoas, não estão nas receitas tradicionais portuguesas, né? Como, por exemplo, as sementes, né? Sim. Certos tubérculos e que se usa aqui e que não se encontra nem no cozido à portuguesa, nem Claro. na feijoada à transmontana, que a pessoa. Então convém a pessoa também saber e pesquisar e procurar também Exatamente. quem possa ajudar. Claro, e por isso é que existem estes 2 livros que são uma fonte de informação nesse sentido Claro. também, que é sempre bom. É um início de um conhecimento. Ou seja, tu inclusive aqui já tens, digamos, a quantidade. Sim. Tem mesmo receitas. E, Susana, como é que seria um dia de uma pessoa que esteja a fazer este tipo de alimentação? Vá. Olha, por exemplo, agora no pós-festas, não é? Nós tivemos o Natal, tivemos Agora era a uma boa passagem de altura. ano. Ou seja, também não é aquilo que nós comemos nesta altura festiva que nos faz engordar assim tanto. Claro. Mas pronto, exageramos sempre, principalmente nos doces e nas gorduras. E então é sempre bom darmos uma limpeza ao nosso organismo. E eu, por exemplo, tive 3 dias onde de manhã, por exemplo, bebia um sumo detox, também de manhã comia uns frutos secos ou um iogurte. Na hora do almoço, por exemplo, comi atum com abacate e também mozzarella e um ovo Mais uma cozido. combinação que eu não estou mesmo a imaginar. Pronto, mas atum com é muito abacate. bom, é muito bom. À tarde... Mas atum fresco? Sim, atum. Portanto, um bife de atum. Sim. Depois, entretanto, à tarde, pronto, comi também um iogurte natural e aí também juntei algumas sementes e outros frutos secos. E à noite, por exemplo, comi uma sopa detox. Portanto, foram 3 dias realmente que não me custaram absolutamente nada, porque eu também já estou habituada e de facto é que me soube lindamente. Ou seja, tive ali 3 dias a minha chamada, que não é dieta, mas os meus dias de detox, como eu costumo chamar, que são sempre pós-festas ou pós-exageros. Sim, porque eu penso que uma das coisas que nós temos que ter a consciência é. Não é que nós não podemos, mas quando o fazemos, quando temos estas festas, estas fases em que comemos mais qualquer coisa, esses ingredientes vão ter influência em nós. Nós vamos ficar, se calhar, um bocado mais sonolentos, um bocado menos de energia, se aumentamos os carboidratos e aumentamos os açúcares. Então, não fica nada mal, antes pelo contrário, é aconselhável pegar no livrinho e durante uma série de dias manter um bocado mais de disciplina. Sim. E tem os 2, ou seja, que se compensam. O segundo livro já foi também em parceria com a fantástica nutricionista, a minha Carolina. Exatamente. Que é ela que está aqui. Exatamente, ela é nutricionista, uma querida, portanto, também tem uma página e também partilha várias receitas, manias de uma nutricionista. E ela ajudou-me bastante, portanto, na confecção deste segundo livro, portanto, relativamente aos superalimentos, também no quadro de produtos frescos. Eu utilizo muito produtos frescos e produtos biológicos, que também encarece substancialmente o preço quando vamos Claro. a um supermercado Claro. biológico. Até hoje em dia as grandes superfícies também já têm. Já começam a ter. Já começam. Apesar de eu, zonas. como vivo também na Quinta do Anjo, nós também temos ali imensos produtores e dá perfeitamente para comprar Ótimo. diretamente ao produtor, Ainda o que é bem. maravilhoso. É o melhor de tudo, não é? É mesmo o melhor e eu gosto bastante. Mas temos um quadro, por exemplo, no segundo livro, que diz, efetivamente, todas as estações do ano e meses do ano, quais são os produtos frescos, e então fizemos-lo assim, o livro todo. Portanto, todas as receitas são um bocadinho subdivididas nesse sentido. E temos também as sobremesas. É isso. Sim, penso que sim. E depois, um bocadinho mais à frente, tem realmente os legumes e Pois, os... Exatamente. Isto são coisas que a gente encontra todo o ano inteiro. Claro.
Mas não é bem assim, não é? Porque o que é Exatamente. natural da terra não há o ano inteiro. Não E é? por isso há uma compensação, ou seja, se os produtos realmente estão disponíveis nessa altura e são frescos, então vamos aproveitar, porque assim também não comemos tudo, ou não bebemos os mesmos sumos, ou não fazemos as mesmas saladas, ou as mesmas sopas o ano inteiro, não é? Também vamos variando. Portanto, Estavas a falar das sobremesas. as E eu sobremesas. fiquei logo com... Sim, sim, eu percebi. É assim, nós devemos sempre compensar. Por exemplo, há pessoas que gostam imenso de açúcar. E houve imensas pessoas, através da minha página, que me escreviam mensagens em que diziam: Susana, eu não sou capaz de não resistir a um doce. Eu não consigo. Isso é normal, não é? Porque o açúcar é viciante, é a essa droga é do a século questão, XXI, não é? exatamente. Portanto, é o chamado o horror. Mas, O veneno. o É o veneno. veneno branco. Ou seja, eu pensei, então, espera aí, o que é que eu posso fazer para comatar esta falta do açúcar, esta falta de sobremesa? Acontece que a fruta, por exemplo, tem muita frutose. E eu tenho aí algumas sobremesas, por exemplo, estou-me a recordar da papaya, que é muito fácil de fazer. Portanto, é só cortar uma papaya ao meio, tirar as sementes, depois, entretanto, juntar um iogurte natural com mel, juntamos muito bem, pomos por cima, metemos umas nozes, umas amêndoas, etc. E acaba por ser delicioso. E também podemos pôr uns mirtilos ou umas fatiazinhas de morango e é uma delícia. Ou a delícia de chia, por exemplo, as sementes de chia, elas acabam por ser maravilhosas porque dão aquela sensação de saciedade. Por exemplo, um iogurte líquido. Pomos lá as sementes de chia, passado 1 hora, por exemplo, é como se tivéssemos ali uma gelatina e é uma sensação de saciedade. E é muito bom e tem muito ferro, portanto, são umas sementes maravilhosas. E a delícia de chia é ótima, portanto, de noite para o dia, podemos deixar, imagina, as sementes de chia ou em leite de coco, ou em leite de coco não, eu não gosto muito de dizer isto e já não dizia há muito tempo, em bebida de coco, porque leite é o leite... Sim, leite sim, sim. mesmo. Portanto, em bebida de coco, ou bebida de amêndoa, ou de arroz também, e depois, entretanto, compensar, fazer um molho de morango. Portanto, é só bater o morango, pôr por baixo como se fosse uma espécie de cheesecake, digamos-lhe assim. E comata mesmo. Portanto, eu dei por mim a gostar mais das sobremesas saudáveis do que propriamente das outras. Até porque me sinto um bocadinho culpada quando como muita coisa. Bem, muito bem. E a nutricionista, ela não fez nenhuma tabela nutricional dos alimentos? Portanto, as receitas desse Sim. livro, ela pronto, viu-as efetivamente e também deu e opinou sobre as mesmas. Não quisemos chegar àquele ponto de andarmos ali a contar calorias ou nutrientes, etc. Embora as calorias têm sempre, mas em todas. não queríamos chegar também a esse ponto. As pessoas, a maior parte das vezes, perguntam-nos sempre, principalmente uma questão que é a fruta. E foi engraçadíssimo. E aí ela também lhe perguntaram quantas peças de fruta é que nós devemos comer por dia? Será que podemos comer mais peças de fruta quando bebemos o sumo detox? E algumas das sopas também têm fruta. Pois. Será que não estamos a exagerar? Será que também a frutose também não faz mal? Pronto, e ela responde sempre a essas perguntas, então, com a sua sabedoria toda de nutricionista, porque eu acho que é importante. Eu acho que ela fez aqui uma compensação. Nós, no segundo livro, ou seja, tivemos as minhas receitas, mas depois tivemos ela a fazer a tal compensação. Tirar dúvidas, não é? Exatamente. E dúvidas que lhe iam pondo também Sim, no Facebook. Sim. O primeiro livro, por exemplo, temos aí testemunhos e perguntas e questões. O segundo livro, não fiz a mesma coisa, porque tínhamos mais receitas e eu achava mais interessante também pôr as receitas. Portanto, não tem tantas palavras. Portanto, o primeiro especifica o porquê. E o facto é que é interessante as pessoas perguntarem-nos. E é interessante também agora algumas respostas, mas isso eu digo sempre. Nós não podemos estar ali online quando não conhecemos a pessoa, portanto, e mesmo a própria Carolina não pode fazer o diagnóstico, não é? Claro. Portanto, não faz sentido. Pois. Devemos sempre ter conta, peso e medida. Como eu costumo dizer, isto apenas é uma partilha de receitas que são saudáveis, portanto, não fazem mal. Portanto, efetivamente, podem exagerar. Há aqui um mito que eu pensava que era mesmo mito, mas afinal é verdade. Porque eu pensava que diziam aos miúdos que comer a cenoura fazia bem aos olhos, não era? E eu pensava, isto é só para dar a tanga e tal, que é para os miúdos comerem. Mas afinal, aqui a dizer que a abóbora, a cenoura, o que é amarelo, laranja, Vitamina C também. traz saúde para a visão.